capítulo 13 do livro de Neemias. Nós vamos concluir nessa noite esse livro que muito nos inspira, muito fala conosco. Nós vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso de número 8. Livro de Neemias, capítulo 13, versículos 4 a 8. Ou melhor, a 9. Se você pudesse colocar de pé. Neemias, capítulo de número 13, versículos 4 a 9, que diz assim: Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, perante Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais e os incensos, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de cereais e o incenso. Amém? Senhor, nesta noite nós estamos diante da Tua presença. Peço ao Senhor que enche-nos com Tua graça, inspira-nos com a Tua inspiração. Nos conceda, Pai, uma noite onde possamos falar da Tua palavra, de modo que a Tua igreja possa compreender. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. No capítulo de número 13, nós vamos ver uma situação complicada depois de tudo que Deus havia feito na vida daquela nação. Algo terrível, não é? Em um contexto de alguém que conhece e entende e passa algumas experiências com Deus e daqui a pouco se distancia de Deus. O capítulo 13 vai narrar que Neemias ele teve que retornar ao trabalho de Artaxerxes, ele teve que voltar a ser copeiro do rei. E nisso ele destina então Eliasibe, como era o sacerdote, para tomar de conta de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, na sua ordem espiritual e na sua ordem administrativa do templo. Porém, Eliasibe ele era alguém contrário ao propósito daquilo que Deus estava destinado para aquele povo. Então nós vamos ver que tem uma frase interessante de Spurgeon que ele fala que uma liderança sem piedade, ela se torna um instrumento de Satanás. Uma liderança sem piedade, ela se torna um instrumento de Satanás. Como assim? Justamente para desvirtuar e para perverter todo o propósito que Deus já estabeleceu, que Deus já fez cumprir na vida do seu povo. Nós não estamos longe, nem distante de uma situação complexa nesta questão de cristianismo. Estava lendo essa semana alguma coisa
E o autor nos leva a pensar nesta condição de se precisamos ou não ter uma outra reforma protestante a despeito do que nós estamos vivendo. Isso não está muito longe do nosso contexto pessoal, não está longe da nossa realidade, daquilo que realmente nós somos, daquilo que realmente nós temos. Por quê? Porque sorrateiramente coisas, situação, circunstâncias acabam contribuindo e cooperando para que haja em nós este esvaziamento da presença de Deus, para que haja em nós esse distanciamento daquilo que nós um dia experimentamos. Eu quero acreditar aqui nesta noite, todos nós que aqui estamos tivemos uma experiência marcante com Deus. Algo que marcou a nossa vida, algo que tocou no íntimo do nosso coração e nos fez ser quebrantados a ponto de pegarmos e nos lançar totalmente aos pés do Senhor. Mas, pasme, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar dos tempos, parece que aquela chama se esfria, se apaga. Outra vez nós não temos mais aquele vislumbre do que tínhamos antes acerca do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Se formos perguntar aqui nessa noite, quem tem um propósito de Deus ou uma promessa de Deus, poderia estar errado, mas todos nós levantaríamos as mãos e falaríamos: eu tenho um propósito de Deus, eu tenho algo de Deus, o Senhor me chamou para alguma coisa. Mas a pergunta que não cala é por que nós não estamos exercendo na íntegra tudo aquilo que Deus colocou em nossos corações, já que eu sei que Deus tem algo comigo, já que eu compreendo que o Senhor tem algo com a minha vida, já que eu entendo que o Senhor me marcou para um propósito, não é? Então nós vamos olhar para este prisma e ver que há momentos na vida da igreja, há momentos na caminhada do povo de Deus que nós, líderes cristãos, temos um tempo de distanciamento do propósito que Deus estabeleceu. Geralmente, quando estas coisas acontecem, o Senhor, Ele procura imediatamente chamar a nossa atenção. E como Ele chama a nossa atenção? Para retornarmos, como diz Apocalipse, no caminho em que nós desviamos, do ponto crucial da onde nós nos afastamos. Podemos até nos colocar em uma condição humana e falar: poxa, mas eu sou pessoa, sou humano, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades, mas só que estas dificuldades e estas falhas, elas não podem interromper o projeto que Deus tem para nós. Quando Neemias, ele chega na cidade de Jerusalém, ela está um caos, está caótica a situação, está complicada a situação, está destruída, está em ruínas, está em opróbrio, está em vergonha. Mas ao reconstruir e restaurar todos os pilares daquela cidade, até mesmo da sua democracia, nós vamos ver que o povo se alegra por um período de tempo. O povo, eles cedem espaço no seu coração. O povo volta a celebrar as festas que eram memoriais para a nação. O povo volta a contribuir. O povo volta a adorar. O povo volta a meditar na palavra de Deus. De modo que eles conseguiram introduzir adoração e doutrina em um tempo onde as pessoas estavam distantes. Mas quando o líder, aquele que implementa todas estas coisas, deixa por um momento de estar na frente, coloca outra pessoa para então ser o percussor, ou aquele, ou melhor dizendo, ser aquele que iria dar continuidade ao propósito, o povo se perde. Mas não se perde porque eles, o povo, se perderam, mas por causa da atitude desse líder. Aqui, irmãos, nós temos uma grande lição. Lição essa que nós não podemos ser egoístas a ponto de achar
que nós somos autossuficientes de nós mesmos para fazer alguma coisa, para aplicar o nosso coração e até mesmo para deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quantas vezes nós fomos tentados a desistir no calor das batalhas, e até desistimos, e até paramos, e até abandonamos a nossa carreira. A palavra de Deus, Paulo, ele vai ser bem sucinto, quando ele vai dizer que as coisas que podem nos separar do Senhor, elas são impossíveis na condição humana, na ótica divina, porque ele vai listar séries de acontecimentos no campo físico, acontecimento no campo espiritual, acontecimento no campo interno da nossa vida, mas ele vai dizer, nada disso pode nos separar. Nós não podemos ser vaidosos a ponto de achar que as dificuldades que muitas vezes permeiam na nossa caminhada pode ser o ponto crucial das nossas desistências. Muito pelo contrário. Precisamos avançar, mesmo quando tudo e todos conspiram contra o projeto que Deus destinou para cada um de nós. Precisamos ir além. Nós não podemos nos dar o luxo de parar porque estamos sendo afrontados, porque fomos feridos, porque sobre nós há um peso daquilo que precisamos fazer. Não, muito pelo contrário. Nós temos que alçar os nossos passos bem longe e continuar na nossa caminhada. Quando paramos, quando retrocedemos, diz o escritor aos Hebreus, o Senhor não tem prazer em nós. Não tem. Conversando com um certo rapaz, e ele fala assim, olha, tem dias que são difíceis e tem dias que são mais difíceis do que outros. Fala, então nunca vai melhorar. A perspectiva, muitas vezes, que temos é de que as lutas que estão sobre nós nunca vai cessar. Por isso que eu tenho que parar. Não. Outrora falávamos aqui, estamos em um campo de batalha. E se estamos num campo de batalha, não podemos baixar a guarda. Ainda que estamos num árduo embate, não podemos baixar a guarda. Olha quanto a nação de Israel retrocedeu dentro de 12 anos em que Neemias estava fora. Primeiro, eles profanam a casa de Deus. A família sacerdotal de Eliasibe, eles dão brechas, espaço para o inimigo de Deus atuar na casa de Deus. Olha o que é que diz lá o versículo de número 40, o versículo 4 e o versículo de número 28 desse texto que nós estamos lendo. O 4 já é a nossa abertura. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado do depósito do templo do nosso Deus, parente de Tobias. Então ele faz um conchave com Tobias, porque um dos seus filhos casa-se com uma das filhas de Tobias. E para se dar bem com esse camarada que era da corte de Artaxerxes, ele tira de um dos cômodos do templo aonde era destinado colocar ali os dízimos, as ofertas, os cereais, para a manutenção dos sacerdotes, dos levitas e dos porteiros. Ele tira daquele ambiente o propósito dele e coloca então para ser um dos quartos para esse Tobias vir e ficar ali dentro do templo. Nós vamos ver a diferença, por quê? Porque, se eu não me engano, no capítulo 3, eles chamam Neemias para se esconder dentro do templo. Neemias fala assim, olha, eu não posso me esconder porque eu não sou sacerdote. Mas só que o sacerdote, agora Eliasibe, faz ao contrário. Pega, tira os utensílios do templo, coloca Tobias para então morar e viver dentro do templo. Isso é profanar o que é santo. É colocar o inimigo de Deus dentro da casa de Deus. Quantas vezes, como sacerdotes, como líderes espirituais que somos, nós queremos negociar dentro da casa de Deus. Ei, o lugar aonde nós estamos
É um lugar santo. As causas do Senhor são causas santas. Não há brincadeiras, não há sentimentos dúbios. Não pode haver em nós essa displicência de acharmos que estamos bem na fita com os outros e pervertendo a ordem da palavra de Deus. Nós temos um Deus zeloso. Por ser zeloso, ele atua no meio de boas obras. Não é um Deus complacente com o pecado, não é um Deus conivente com as artimanhas do adversário, mas é um Deus que vela pela sua casa, é um Deus que sustenta a sua palavra, é um Deus que guarda o concerto com o seu povo, é o Senhor que atua no meio da sua igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor da casa. Esse é o Senhor que atua neste lugar. Então, eles quebram o concerto que eles fizeram, concerto escrito, em uma assembleia solene, que não iria perverter e nem deturpar a ordem do culto. E eles fazem isso. Outro ponto, a família sacerdotal levou o inimigo para dentro da casa de Deus. Esta compactuação, esta associação, sorrateiramente faz com que a presença do Espírito Santo de Deus deixe de se manifestar entre nós. Entende isso? Esse abrir a porta para este culto ou estes acordos sincréticos, acordos ecumênicos, esses acordos que infringem a palavra de Deus quando diz que temos que ser santos e separados. Então não há associação entre trevas e luz. Quando eu pego e olho na primeira carta do Evangelho, na primeira carta que João escreve, logo no seu primeiro capítulo, ele vai pegar e falar que anunciava-se a luz que veio ao mundo. E esta luz é Jesus. O propósito da igreja é ser esse luzeiro, é refletir a glória de Deus, não é se embaçar, não é pegar e perder a sua essência compactuando com as ações do adversário. Mas é ser uma igreja que incomoda. É ser uma igreja que reflete a glória. Quando você está andando aí, não é? Com seu carro, numa alta estrada, daqui a pouco passa um outro com um farol alto, isso te incomoda. Pode até provocar um acidente. Furta a sua visão. A luz da glória da igreja é assim, porque quando ela se depara com as densas trevas deste mundo, ela provoca um clarão. Ela tira toda esta sensação obscura e faz com que aqueles que estão em escuridão enxerguem Cristo. Veja a salvação, veja os propósitos de Deus. E é assim para as nossas vidas. Quando perdemos este brilho, quando perdemos esta essência, estamos semelhantes ao mundo. Iguais, parecidos, já não incomoda mais. A igreja de Cristo, ela é triunfante. A igreja de Cristo, ela é uma igreja emblemática. É uma igreja que protesta contra o pecado.
É uma igreja que fala abertamente sobre a santificação. É uma igreja que fala que não há sociedade entre trevas e luz. É uma igreja que não permite a ação do adversário minar a sua fé, porque ela tem um objetivo, ela tem um propósito estabelecido na sua vida. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos convocou. Para sermos diferentes de tudo que existe aí fora. Outra situação que esses irmãos começam a sofrer devido a um posicionamento de um sacerdote, a família sacerdotal beneficiou o próprio inimigo e contaminou a casa de Deus. Note que nos versículos 6 a 9, Neemias ele se depara com essa situação e ele vai dizer que se irou, se irritou, a ponto de pegar toda a mobília que já estava instalada na câmara que era instituída para os dízimos, para as ofertas, ele lança tudo isso fora. Não só lança fora, mas purifica. Eu gosto daquele texto quando Deus ele vai falar para Moisés, olha, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde você pisa é um lugar santo. A despeito de ser uma construção apenas, este templo, feita por mão humana, mas ela foi designada para um propósito, para a adoração ao Senhor, para louvor ao Senhor, para bendizermos o nome do Senhor. Quando Davi, ele compartilha com Natã e fala assim, olha, eu quero construir uma casa para o meu Deus, porque eu estou habitando no templo, estou vivendo em um lugar de conforto e a arca está debaixo de uma tenda. Eu quero construir alguma coisa sinuosa, eu quero construir um lugar aonde possa habitar a presença do Senhor. Natã, ele até concorda com Davi e fala assim, olha, Davi, faça o que está em teu coração. Se é isso que Deus quer, faça o que está em teu coração. Mas de repente, na mesma noite, o Senhor visita Natã e fala assim, olha, quem disse para Davi que eu preciso de uma casa para conter a minha glória? Quem disse para Davi que eu quero que ele faça uma casa para colocar a minha presença? Quem disse que eu habito dentro de casas? Quem disse que eu habito dentro de tendas? Não preciso disso. A despeito do Senhor não estar contido dentro deste prédio, a despeito de não ser aqui a morada deste Deus, mas uma vez que nós destacamos este lugar, uma vez que nós intitulamos aqui aonde estamos como casa de Deus, o texto é bem enfático quando diz, aqui é santo. Aqui é o lugar da casa do Senhor. A presença do Senhor está aqui, em cada ambiente desse, em cada ato que acontece aqui. E já podemos sentir na adoração. Já podemos presenciar nos louvores, nas ministrações, curas, milagres acontecem nesse lugar, porque o Senhor se manifesta através da vida das pessoas que aqui estão. Por isso não se pode, de maneira alguma, deturpar o propósito deste lugar. Hoje, na Europa e alguns lugares dos Estados Unidos, templos onde outrora foram palcos de avivamentos da presença de Deus, hoje são boates, bares, porque perderam a sua essência da adoração e compactuaram, se assemelharam com o mundo, com o secularismo. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos livre de perdermos o nosso propósito neste lugar. Que o Senhor nos livre
de perdermos a nossa visão neste lugar. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça para mantermos fixos os olhos e o coração no Senhor. No Senhor. Que esta presença nunca se aparte de nós. Que esta essência nunca saia das nossas vidas. Que sejamos, sim, pessoas que busquem a glória do Senhor. Que dediquem-se à presença do Senhor. E que tenham um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Então, por isso nós não podemos profanar. No versículo 8, Neemias ele sentiu uma grande indignação. Ele não era condescendente com o pecado, ele irou-se contra aquele terrível mal. O pecado deve também nos indignar. Somente pessoas que têm capacidade de se indignar contra o mal podem fazer diferença na história. Não é uma associação. É terrível esta sensação da conivência. É terrível essa sensação do aceitar. Do aceitar. Porque isso traz um mal terrível para a santificação do povo de Deus. Irmãos, não é... Entenda nessa noite, não é abrindo a nossa guarda, não é de maneira alguma perdendo a nossa essência, que nós vamos conquistar o mundo, mas é sendo diferente do mundo. Algumas vezes, quando vamos para evangelizar ou fazermos evangelismo nas ruas, paramos pessoas que se frustram com algumas situações, e elas vão dizer, poxa, para ser crente, não é? Como muitos ali estão, prefiro ficar aqui no mundo. Então logo nós somos repreendidos a sermos de fato diferentes. Poxa, mas se eu for diferente eu não serei aceito. Se você for aceito, você não terá condição e potencialidade para manifestar aquilo que Deus quer que se manifeste. Nós temos um espírito de ousadia em nós. E por causa deste espírito, não que somos bons ou melhores, mas por falar de Jesus, que nos conclama a santificação, nós vamos ou bater de frente com um sistema mundano. E isso vai, de fato, ser uma rota de colisão. E precisamos, irmãos, neste embate, estarmos totalmente revestidos da unção do Senhor. Nós não somos amigos do mundo, não somos parceiros do mundo. Nós não somos pessoas que se associam, que parece, que permanece. Não posso falar determinados assuntos porque vão constranger, vai ferir. Não posso. Não é assim. Podemos tratar do pecado com misericórdia e graça. É isso que faz a diferença. Transmitir a misericórdia e a graça de Deus, falando para o homem que está fadado no seu caminho errôneo a se converter e mudar a rota, o curso da sua vida. O Senhor nos chamou para um grande propósito. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, que o evangelho de Cristo Jesus é poder. Poder para salvar, poder para mudar a vida de alguém. E quando ele usa essa expressão poder, ele fala sobre algo destrutivo, algo que chega rompendo com as fortalezas, algo que chega mudando e provocando embates. E para isso nós precisamos ter esse revestimento, ter esta autoridade. Se não tivermos, o que será de nós? Semelhantes, iguais, naturais, que vêm ao templo
escuta as canções, volta para casa e permanece da mesma forma? Ou somos todos os dias confrontados na realidade das nossas vidas para mudarmos, para sermos diferentes? Por isso nós precisamos, sim, ter esta coragem esta que nos vai fazer ser altruístas, a ponto de falarmos daquilo que precisamos falar, com poder e autoridade, sem perder as nossas essências. Sem negociar. Sem desvirtuar aquilo que somos. Para isso que o Senhor nos chamou. Outro ponto crucial é, lá nos capítulos 10 a 14, há uma dispersão dos obreiros de Deus. Por que isso acontece? Eliasibe, ele tira os utensílios que era para a manutenção dos obreiros, e ao tirar, ele deixa de pegar e usar as ofertas, os dízimos, as colheitas, que era o propósito de sustentar os obreiros. Ele desvia o fruto dessas colheitas e daqui a pouco os obreiros começam a passar necessidade. Daqui a pouco os obreiros, os levitas, os sacerdotes, os porteiros, que tinha a obrigação de andar em toda Jerusalém, aplicando a palavra, aplicando o culto, fazendo-se vivo os cerimoniais daquele povo, era a função deles. E eles recebiam do povo que ofertavam, que dizimavam, para então fazer, para desenvolver o seu ofício. E vai dizer o texto que enquanto eles estavam fazendo, o povo estava contribuindo com alegria. Mas daqui a pouco Eliasibe muda, inverte os papéis, e agora os sacerdotes, os levitas, os porteiros, eles deixam de ser assistidos na casa de Deus. E o que é que eles fazem? Retornam para o campo para o seu sustento. De repente a gente pode até entrar numa área que você não vai concordar, ou se vai concordar, não sei. Não é? Muitas vezes, a obra do Senhor, ela passa por momentos de aflições, por momentos de dificuldades, porque nós, que podemos contribuir, que podemos ofertar, que podemos fazer algo nesse sentido, nós deixamos de fazer. Deixamos de praticar este ensinamento que é bíblico. Não é para o deleite daqueles que estão na liderança da igreja ou que estão fazendo alguma coisa. Sim, de fato, nós estamos em um período meio complexo, onde tem muitas pessoas que usurpam, fazem igual Eliasibe, desvirtua, muda o propósito daquilo que está se fazendo. Mas também há muitos homens fiéis que passam dificuldades por manter a palavra de Deus viva e acesa nos corações. Não é? Muitas vezes você para. Não digo que você não tenha que fazer isso. Não é? Pega lá e seleciona na internet a mensagem que você quer ouvir. Poxa, mas falou comigo. Aquele pastor prega demais, né? Nossa, aquela missionária, aquela mulher prega demais. Prega muito. Faz muito. Mas não valoriza. Não valoriza aquele que está ali todos os dias, trazendo pão para você, trazendo alimento para você. Entra no descrédito. Entra na falta de credibilidade. Se alguma coisa diferente acontece, já acha que esse está pervertendo
a sua oferta e o seu dízimo. Tem crentes por aí que entram em campanhas de outras igrejas. Eu tenho o carnê do fulano de tal, eu fiz um voto na campanha do fulano de tal. Mas e o templo, aonde ele está sendo tratado e trabalhado? Mas e a casa onde ele está sendo alimentado? Eu não concordo com isso. Na minha cabeça não entra esse dízimo, mas quer ser abençoado por Deus. Desfruta de tudo que tem dentro do templo. Nós servimos um Deus da provisão. Pode ter certeza disso. Se eu for um crente miserável, o Senhor não vai fechar as portas do templo. O Senhor vai trazer a provisão. Ele levanta, Ele faz milagre com pouco. Mas eu preciso compreender. Se digo que amo a Deus, primeiro preciso demonstrar que o meu bolso também ama a Deus. Entende, irmãos? Tem que passar por esta vertente. Quando o povo vem com Zorobabel no primeiro retorno do exílio babilônico para Jerusalém, o profeta Josué vai falar para eles o seguinte: olha, vocês estão fazendo puramente para vocês. Entra em um saco por cima e cai por baixo. Vocês estão construindo casas, habitações para vocês, e a casa do Senhor está em ruína. Entende? Irmãos, isso não é uma causa minha. Isso não é algo que eu estou lutando para que você entenda, porque é para mim, não. Assim como você, eu sou um trabalhador. Mas muitas vezes situações poderiam ser melhores da igreja, no templo, na manutenção. Poderia sim ser melhor assistida quando todos nós, com o coração envolvente, nos aplicássemos a esta premissa da palavra de Deus. O que acontece é provisão divina. O que acontece é Deus fazendo milagre com pouco muitas vezes. Mas poderia, irmãos, ser algo voluntário do nosso coração. Não é por obrigação. Não é porque você tem um cargo. Não é porque você está aparecendo na lista. Não. É quando tem um coração voluntário, um coração que ama, que serve e que entende que a obra do Senhor, ela pode avançar também nestas áreas. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Quantos milagres o Senhor fez nas nossas vidas. Irmãos, podemos estar vivendo uma das crises econômicas nesse Brasil, mas tem te faltado alguma coisa? Você está desamparado? O Senhor tem trazido a provisão até para o infiel. Entende? Nós precisamos ter esse entendimento. Os obreiros começaram a sair. Aí eu pergunto, né? Quem hoje quer ser pastor? Quem hoje quer ser obreiro? Não, que é isso, quero essa vida para mim nada, eu tenho que me formar, tenho que passar em um concurso, eu tenho que buscar alguma coisa melhor, isso é vida de doido. Quero nada, mexer com gente? Para quê? E dá trabalho. Mexer com gente dá trabalho, irmão. Davi, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, olha, prefiro cair na mão de um Deus irado do que na mão do homem. Porque Deus, ele na ira, se pedimos misericórdia, ele dá misericórdia. O homem não. Entende?
Mas esse é um ofício sagrado. Esse é um ofício divino. E se o Senhor nos chamou, podemos sim passar por inúmeras provações, mas eu sei que o Senhor, Ele vai nos dar vitória sobre todas elas. Ele vai. O Senhor vai. O Deus que sustenta este lugar, o Senhor desta casa, Ele dá vitória ao seu povo. Amém? A partir do versos 15 a 22, acontece também algo complicado, a profanação do dia do Senhor. O que é que estava havendo? Eles já não estavam mais guardando o sábado. O sábado era o dia do Senhor. Não somos guardadores do sábado, mas só que nós precisamos ter na nossa vida um momento da adoração. E aqui o povo, devido à influência de Eliasibe, a falta de compromisso com o templo, a falta de compromisso com a adoração, a falta de compromisso com o propósito em que se estava aplicando o coração do povo outrora, eles mudam o curso das suas vidas. Eles se pervertem tanto que agora eles deixam de estar celebrando ou guardando o dia do Senhor. E como é que era essa guarda do dia do Senhor? Ninguém iria trabalhar para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Sabe o que é que isso me chama a atenção? E outra coisa, que a prática aqui não era uma prática espúria, não era uma prática costumeira, não era uma prática engessada, alguma coisa que se faz porque é apenas uma rotina guardar o sábado, não. Mas eles faziam com alegria. Eles estavam aplicando o coração e ofertava, cultuava, ouvia a palavra, celebrava em suas casas. Esse era o culto. Esse era o guardar o dia do Senhor. Aí nós vamos meditar aqui um pouco e observar justamente esse parâmetro, não é? Por quê, irmãos? Note em um momento como esse, em um dia como esse, nós estamos sentados para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. E o salmista, ele fala algo interessante quando diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem que haver em nós prazer em estar na presença do Senhor. Esses dias, lendo os Salmos, meditando um pouco sobre os Salmos, nós vamos compreender a mente e o coração do salmista quando eles não se limitam a circunstâncias, a problemas, a estado físico ou espiritual para esboçar a sua adoração ao Senhor. Quer ver uma coisa? Deixe algum de nós estar passando por uma dificuldade. Não temos a mesma alegria para adorar ao Senhor. Não temos nem força. Nem abrimos a boca. É nítido, sentamos, ficamos ali quietinho, o fogo caindo, a presença de Deus se manifestando e a gente ali. Porque não sabemos diferenciar as nossas dificuldades sobre o Deus que nós temos. O Senhor tem que ser adorado, independente da circunstância. O Senhor tem que ser adorado, independente do nosso estado. Poxa, hoje eu estou bem, hoje eu estou tranquilo, hoje eu vou para adorar, vou para glorificar. Hoje eu estou legal, aí eu vou. Hoje eu não estou bem, discuti com isso, aconteceu aquilo. Sabe, me chamaram a atenção no trabalho. Sabe, estou com um problema aqui, estou com um problema acolá. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus. A única coisa que nos impede de prestar um culto, uma adoração mútua ao Senhor, é os nossos pecados. Aí o evangelista João, quando escreve lá na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer isso: olha, filhinhos, é bom, sabe, vocês... Eu aconselho que não peque, porém, se vocês pecarem, se acontecer na caminhada alguma coisa desse tipo, vocês têm Jesus Cristo, que é o vosso advogado ou justo. Sabe, então não há, irmãos, motivações em nós que possam nos impedir de prestarmos o nosso culto ao Senhor, de rendermos graças ao Senhor. Por mais complexa e difícil que esteja a nossa situação, mas ainda assim nós poderemos fazer como o salmista diz no Salmo 116, o que darei eu por todos os benefícios que tem feito a mim? Olhe lá no Salmo 13, nos últimos 2 versículos, quando o salmista vai dizer: o Senhor tem me feito muito bem, a despeito dele não me escutar, parece que o céu está de bronze, parece que ele não está ouvindo as minhas súplicas, parece que os meus inimigos querem me atingir, mas ele conclui dizendo: o Senhor tem feito bem a mim. Não há por que ficarmos, irmãos, quietos, enrijecidos, parados, calados, quando na verdade, até mesmo nas angústias da nossa alma, nós podemos esboçar adoração ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou para nós, então celebremos esse dia com alegria, porque talvez não teremos um dia como esse. Está difícil, está complicado, é angustiante, mas reserve o teu coração para adorar ao Senhor. Reserve o teu coração para bendizer ao Senhor. Reserve a tua alma para celebrar a esse Deus que tem todo o poder. E com certeza acontecerá como aconteceu com Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Então que o Senhor nos dê essa condição nessa noite. Não me importa, irmãos, a luta, a tribulação, a angústia da tua alma, como você está, ainda assim nós vamos ter que adorar. Ainda assim nós temos que bendizer. Ainda assim nós temos que encontrar motivações para adorar ao Senhor. Não é desistir, não é abandonar, não é parar, não é retroceder. Não é fazer como esses estavam fazendo. Eles estavam deixando de adorar ao Senhor no dia do Senhor para procurar os seus negócios, para vender os seus produtos, para cuidar das suas terras, para cuidar das suas vidas pessoais, e já não estavam mais adorando ao Senhor. Quantos de nós muitas vezes fazemos isso? Deixamos de vir a um culto, deixamos de celebrar o nome do Senhor pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência desamparada. Nunca. Nunca. Se você é justo, Salmo 126 vai pegar e dizer isso, que Deus dá o sustento para aquele até quando está dormindo. O Senhor está cuidando da gente. Talvez você não entenda. Pela sua ansiedade, pelo seu imediatismo, você entra em pânico, entra em pavor.
Porque as coisas parecem não estar acontecendo. Você não enxerga, mas Deus tem dado livramento para o seu povo. O Senhor tem abrido portas aonde não existe. O Senhor tem trazido a provisão para nós. Pense em um Deus que sabe o que nós precisamos. O salmista no Salmo 139 vai dizer isso. Olha, Senhor, como é terrível o teu conhecimento acerca de mim. Eu não posso nem pensar, porque o Senhor já sabe o que é que eu estou pensando. Eu não posso trazer uma palavra à boca, antes dela sair, o Senhor já sabe. Eu não consigo compreender como tu conhece a mim muito bem. O Senhor sabe das minhas e das tuas necessidades. O Senhor sabe das nossas carências, daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. O Senhor conhece os nossos dilemas, os nossos dramas. O Senhor sabe quais são as dores que residem dentro do nosso coração. Mas isso não nos impede de adorar. Isso não nos impede de bendizer o nome santo do Senhor. Isso não nos impede de erguer a nossa mão e dizer: Deus, muito obrigado, eu te louvo, eu te adoro por tudo que o Senhor é. Isso não nos impede. Isso não nos impede. Oh, irmãos. Muitas são a provação de um justo, mas Deus livra ele de todas elas. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem dá a vitória. Então nós temos que reservar um tempo para bendizer o nome santo do Senhor. Outra situação, o perigo do casamento misto. Esse perigo com o casamento misto foi o que ocasionou esta deturpação do templo. Porque estavam fazendo aliança com povos estranhos. Por que Deus condena essas alianças? E Neemias ele vai nos explicar isso. Sabe por quê? Porque na trajetória do propósito salvífico, este misticismo, essa miscigenação no propósito salvífico, ela era uma destruição. A palavra de Deus vai dizer que é da raiz de Jessé, da casa de Davi, queria vir, queria salvar. E note se esse povo agora, ele se misturasse. Dentro das 12 tribos, a tribo de Judá, ela permaneceu ainda intacta. Ela permaneceu não miscigenada, para permanecer no propósito que Deus estabeleceu. Aqui não é o Senhor fazendo acepção de pessoas. Nós vamos ver Ruth, ela entrar na genealogia, ela entrar em um propósito, sendo uma mulher que não era da linhagem judaica. Mas ela aceita o propósito, ela se converte e muda o seu coração. Aqui nós vamos ver, irmãos, que não há esta associação. Como pode um moço e uma moça casarem-se? Um vai para o candomblé, outro vai para a igreja cristã. Um vai para a missa, outro vai para o culto. Como faz? A mãe está ensinando princípios para o filho, o pai está levando ele para o boteco beber cachaça. Nossa, mas na igreja não tem menino, na igreja não tem moça. Eu vou procurar lá fora. Vai que você vai se arrebentar. Você vai sair do propósito. Vai quebrar princípios. Vai quebrar preceitos. E vai sair do caminho da bênção. Entende isso? Era o que estava acontecendo. Olha o prejuízo que trouxe para a nação um casamento fora do propósito de Deus. Jugo desigual. Cangas desiguais. Se torna um cabo de força. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Quem é que vai vencer? Quem vai ganhar? Quem vai avançar nessa batalha? Quem? Casamentos mistos. Temos que ter cuidado.
Temos que observar isso. Temos que ter padrão. Padrão. E isso não muda. Outro ponto crucial que nós vamos ver aqui também, e já estamos encerrando. E aqui é algumas lições que nós podemos tirar acerca da conclusão deste livro. E a primeira que podemos aplicar aqui nessa noite é o preço da liberdade deve ser a vigilância constante. O preço da liberdade deve ser a vigilância constante. Como é duro, irmãos. Como é duro. Como é terrível. Como é prejudicial. Como é catastrófico. Como é dramático. Como é angustiante. Quando você deixa de vigiar e perde o foco daquilo que Deus projetou para a sua vida. Quantas vezes cometemos erros porque não observamos na íntegra o que a palavra de Deus está nos ensinando. Por mais praticantes que sejamos, mas se faltar em nós a vigilância das nossas atitudes, dos nossos atos, daquilo que estamos fazendo, nós vamos sofrer amargamente. Se Neemias ele não observasse todos os parâmetros que ele precisava atuar e se envolvesse com as coisas que estavam propostas, não aconteceria tal avivamento na vida daquela nação no seu último período de retorno para Jerusalém. Nós estamos vivendo os últimos dias nossos nessa terra. Talvez, desde que você nasceu, você escute esta frase. Esses são os nossos últimos dias. Mas como diz Paulo, lá em Romanos, no capítulo 13, se falávamos de que Jesus estava às portas, lá quando nós o aceitamos, agora mais do que nunca, ele já está perto. Já está bem aí. Acordemos, despertemos do sono. O que temos que fazer, façamos enquanto é dia, porque a noite é chegada em que não vamos poder trabalhar. Não tem como fazer mais nada. Por isso que nós temos que fazer neste exato momento é colocar guarda sobre nós e pedir que o Espírito Santo nos dê esta capacidade de sermos nós mesmos os vigias das nossas atitudes e das nossas decisões. Porque uma vez que erramos, uma vez que nós deixamos de observar os preceitos da palavra de Deus, tudo se perde, tudo se acaba. Outro ponto. Segundo a restauração do povo, precisa sempre passar pela palavra de Deus e pela palavra de oração. Tudo que precisamos fazer daqui para frente tem que estar dentro desses dois propósitos: Bíblia, doutrina e oração. Não é moda, não é costumes, não é jeitinho. Poxa, ali do outro lado está fazendo assim, mas poderia fazer assim também, porque vai envolver o povo. Não, palavra e oração. Ah, não, mas tem uns negócios legais acontecendo no meio do povo de Deus. Bíblia e oração. É o que norteia o nosso coração. É o que nos faz compreender a vontade de Deus. Irmãos, quantas vezes estamos distantes dessas duas qualidades, né? Oração, palavra. Palavra e oração. E por último, a restauração depende de líderes comprometidos com Deus. Aqui, nós precisamos orar para que Deus levante líderes para a igreja segundo o coração dele, segundo aquilo que ele quer, segundo o propósito que ele quer desenvolver. Volto a dizer,
como muitas vezes falei neste lugar, aqui sou apenas um vapor. Estou de passagem. Daqui a pouco vou embora. A responsabilidade de vocês é orar para que Deus levante líderes que seja segundo o coração de Deus para este lugar, para esta casa, que mantenha esta chama acesa, que mantenha a palavra de Deus viva nos corações, que mantenha a oração na vida do povo, no costume do povo. Somos passageiros, não somos eternos. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos dê um bom tempo. Que o Senhor prospere o trabalho desta igreja. Que o Senhor abençoe cada um que diligentemente tem se colocado à disposição do Senhor para desenvolver a obra dele neste lugar. Seja um líder comprometido, seja um obreiro comprometido, e Deus abençoará poderosamente a sua vida, a sua casa, você. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé nessa noite.